Foi? Meus amores, olha nós aqui no YouTube. Beleza? Só um minutinho. Pessoal do Instagram, entramos no YouTube, vocês vão perder. Vou logo lhe dizendo. O link está lá na bio. Clica no link que você vai ser chamado Luciana. Luciana, clica no link da bio, filha. Tá? O canal já está tudo facilitado para vocês. É só clicar lá que você vai ser direcionado. Beleza? Meus amores, deixa eu me organizar aqui. Oh, meu Deus do céu. Sejam muito bem-vindos à nossa live de quinta-feira, 7 horas da noite, dia 14 de julho. Não é? Pessoal, como prometido, como combinado e como acertado na semana passada, por conta de vocês, tá? Nós decidimos transformar a live que era para ser no Instagram no YouTube. Por quê? Porque eu preciso de uma ferramenta, eu preciso de subsídios para mostrar um pouco da complexidade que é o assunto citometria de fluxo, tá certo? Por conta disso, hoje nós estamos aqui. Lembro, reforço e repito, essa live ela não vai ficar gravada, tá bom? Então, mesmo que eu deixe gravado no Instagram, como a gente sempre faz, no Instagram não vai ter os recursos dos slides. Então vai perder um pouco da magia, vai perder um pouco do potencial didático que essa aula tem. Tá bom? Então, se você tem interesse nessa aula, se você conhece alguém que tem interesse, já clica agora em algum canto aqui do YouTube ou liga para o colega, velho, a aula começou. Tá bom? Que a gente vai falar um pouco sobre citometria de fluxo, conceito e aplicação. João, bota lá, por favor, no slide. Galerinha do Instagram, é só clicar no link da bio, que a gente vai começar a aula nesse exato momento, beleza? Outra coisa importante, pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, coloque no chat, que eu estou aqui, eu estou olhando, o João Paulo está olhando, então a gente está assessorando vocês, tá certo? Muito bom, pessoal. Então, hoje a gente vai falar sobre a citometria de fluxo, essa ferramenta eu vou dizer assim, de diagnóstico. Ela é uma ferramenta poderosíssima e ela tem como principal objetivo ajudar o laboratório a realizar imunofenotipagem. Então, o que é isso? Vamos embora. Bom, antes de falar um pouco sobre a imunofenotipagem, sobre o processo, não é, de fenotipar uma célula, nós precisamos entender o que é a citometria de fluxo. Então, a citometria de fluxo, pessoal, nada mais é do que uma metodologia de análise morfométrica que vai analisar células que obrigatoriamente precisam estar suspensas em um líquido. Isso é fundamental para realizar a citometria de fluxo. Essas células suspensas em um líquido, através de propriedades de dispersão de raio laser ou dispersão de luz, elas vão ser analisadas quanto ao seu tamanho, quanto à sua complexidade, mas antes de tudo isso, elas precisam ser focalizadas do ponto de vista hidrodinâmico. Parece bem complicado isso que eu estou falando, mas a gente vai destrinchar detalhadamente esses conceitos, tá bom? Em outras palavras, a citometria de fluxo ela é uma ferramenta que mede as propriedades de dispersão de raio laser, dispersão de luz pelas células e pela emissão de anticorpos. A gente vai trabalhar nisso daqui. Pessoal do Instagram, estamos no YouTube, clica no link da bio, não perde. Vamos embora, vamos para lá. Pessoal, então a citometria de fluxo ela é uma ferramenta poderosíssima que tem por objetivo analisar células que estão suspensas em um líquido. No caso da hematologia, isso é fácil, porque o tecido hematopoético, do sangue, ele já está suspenso em um líquido. Ele vai ser analisado diretamente no citômetro de fluxo? Muitas vezes não. Muitas vezes ele tem que ser tratado, ele tem que ser ajustado para que não entupa o aparelho ou para que você adquira os eventos de forma correta. Mas você também pode analisar células tumorais de um tecido sólido, tecido câncer de mama, ovário, qualquer tecido sólido, desde que você macere esse material e você solte as células cancerosas do tecido. Seria uma das utilidades, tá bom? Então, a citometria de fluxo, que foi um pedido de vocês, ela vai ser estudada hoje. E qual é o objetivo dela? Bom,
Na hematologia, a citometria de fluxo ela serve para fazer imunofenotipagem. Então, imunofenotipagem é uma coisa, citometria de fluxo é outra coisa. Citometria de fluxo é a técnica, imunofenotipagem é você fenotipar do ponto de vista imunológico células. Essa imunofenotipagem pode ser feita em lâmina, com a marcação de anticorpos, ou pela citometria de fluxo. Qual é a diferença? Sensibilidade, rapidez e número de células analisadas. Um citômetro de fluxo, o padrão deles, ele pode ser ajustado para adquirir 10 mil células. Enquanto você, utilizando o seu olho, você vai olhar no máximo 100 células. Deixa eu só ver aqui se tem gente no Instagram perdido. Só um minutinho. O slide da aula está sendo transmitido no YouTube. Beleza, valeu, Paloma. Pessoal do Instagram, clica no link da bio e vem aqui para o YouTube. Nós estamos aqui já começou. Então, o principal objetivo da citometria de fluxo na hematologia é literalmente analisar a imunofenotipagem dessas células. Por quê? Pessoal, eu sei que a morfologia ela é importantíssima para classificar as leucemias. Vamos tomar como exemplo as leucemias agudas. Eu sei que a morfologia é importante. Existem alguns achados, como bastonete de Auer, existem alguns achados, como células grandes, uma baixa relação núcleo-citoplasma, que podem indicar, podem ser sugestivos de que uma leucemia ela é mieloide ou linfóide aguda. Nesse caso aqui, por exemplo, nós temos um caso de leucemia linfóide aguda do tipo L3, a morfologia ajuda. Mas isso nem sempre é verdade. Nem sempre eu consigo identificar, utilizando o olho humano, células, blastos leucêmicos. E eu preciso diferenciar um blasto de origem mieloide versus um blasto de origem linfóide, porque o tratamento muda, simplesmente por isso. Então, é por isso que a imunofenotipagem é uma ferramenta poderosíssima no diagnóstico das leucemias. Novamente, essa imunofenotipagem pode ser feita diretamente na lâmina, com a utilização de anticorpos monoclonais, ou utilizando a citometria de fluxo. E eu já falei para vocês, a citometria de fluxo é uma técnica que vai analisar 10 mil, 100 mil, 1 milhão de células, dependendo do ajuste que você faça no aparelho. Enquanto que o teu olho vai conseguir analisar somente 100 células, 500 células, no máximo, se você for muito dedicado, 1000 células. Mas ninguém analisa mais do que isso. Com a citometria de fluxo, eu consigo uma sensibilidade e uma especificidade maior. Estamos claros? Beleza. Deixa eu só ver aqui se tem perguntas. Não temos perguntas. Maravilha. Então vamos embora. Bom, pessoal, então, visto que a citometria de fluxo é uma metodologia para fazer imunofenotipagem, que na hematologia ela é muito útil para diagnosticar as leucemias agudas e principalmente diferenciá-las quanto à sua linhagem mieloide ou linfóide, nós agora vamos entrar um pouco na técnica da citometria de fluxo. E no final da aula, a gente vai cumprir um dos objetivos que foram propostos por vocês, que é interpretar um gráfico de citometria de fluxo. Beleza? Bom, então o citômetro de fluxo, pessoal, ele pode ser dividido em 3 grandes partes principais. A parte fluídica, a parte óptica e a parte eletrônica. A parte fluídica, ela tem como objetivo introduzir e focalizar, ou seja, alinhar partículas em um fluxo contínuo dentro do aparelho. E isso é importantíssimo para que cada célula seja analisada individualmente. Então, a parte fluídica nada mais é do que você alinhar essas células em um fluxo, e daí vem o nome citometria de fluxo, medição de células através de um fluxo de um tampão contínuo, para que essas células sejam analisadas individualmente. Se nós pegarmos essa imagem aqui e ampliar, o que nós temos é isso daqui, tá? Antes disso, de entender o que é aquela imagem, a gente vai falar um pouco sobre a focalização hidrodinâmica, que nada mais é do que você perfilar uma célula, uma atrás da outra, através da inserção da amostra, ou seja, do sangue do paciente, dentro de um líquido, dentro de um tampão da amostra. E esse tampão da amostra tem uma densidade diferente do sangue, ou seja, eles não vão se misturar.
Então, por forças hidrodinâmicas, então a amostra vai entrar aqui por baixo, tá? Ela vai ser aspirada pelo aparelho e utilizando forças hidrodinâmicas e uma corrente de fluxo do diluente, essas células têm uma tendência física a se perfilarem. Quando elas estão perfiladas, ela vai ser incidida por um laser através dessa abertura aqui, tá? E esse laser é que vai me dar algumas características dessas células. Se nós pudermos melhorar esse exemplo, a focalização hidrodinâmica nada mais é do que a introdução da amostra em um tampão de amostra. Até aí suave. Como esse tampão da amostra ele tem uma densidade diferente da densidade do sangue, eles não vão se misturar. E por conta da física, essas células tendem a se perfilar e ficam organizadas. Então a amostra entra no aparelho, ela vai ser organizada, o tampão da amostra vai obrigar que o sangue se perfile, e quando perfilado, essas células ficam numa linha, numa fila indiana. Para que fica numa fila indiana? Porque aqui eu vou ter um laser, tá? Então, nesse laser, esse laser ele vai ser responsável por me dizer características das células. Esse laser é quem vai contar as células, é quem vai avaliar o tamanho das células e que vai determinar se as células são complexas ou pouco complexas. Algo muito parecido com o que acontece num aparelho de automação, tá? Quando essas células passam por essa luz, toda luz gera um campo magnético. E essa perturbação do campo magnético nos traz um segundo princípio da citometria de fluxo. Nós temos o primeiro, que é a focalização hidrodinâmica, e o segundo princípio, que é a impedância. A impedância nada mais é do que a perturbação de um campo magnético, de uma célula, que uma célula em suspensão causa ao atravessar ele. Seria mais ou menos essa imagem aqui. Uma célula perturba o campo magnético e essa perturbação do campo magnético vai ser traduzida pelo aparelho como um pulso. Cada pulso é igual a uma célula. Então, nesse mesmo momento que a célula está perturbando o campo magnético, nós estamos contando as células. Quanto maior a célula, maior é a perturbação do campo magnético. Então, esse campo magnético ele vai contar as células, ele vai avaliar o tamanho das células e, dependendo da quantidade de luz que seja dispersada por essa célula, a complexidade interna dela. Parece complicado, mas a gente vai detalhar isso para vocês. Então, o que um citômetro de fluxo pode nos dizer sobre uma célula? Bom, um citômetro de fluxo pode determinar o tamanho celular. Um citômetro de fluxo pode determinar a granularidade ou complexidade interna da célula. Um citômetro de fluxo, se as células estiverem conjugadas com um anticorpo monoclonal e esse anticorpo monoclonal estiver ligado a um fluoróforo, ele pode determinar a identidade dessa célula, literalmente a impressão digital que essa célula tem. Vamos detalhar essas informações. Primeiro, falando um pouquinho sobre tamanho e complexidade interna. Bom, quando aquela luz, aquele feixe de luz, aquele laser, incide sobre a célula, parte dessa luz ela é refratada e parte dessa luz ela é dispersada. Essa luz que é dispersada, pessoal, ela vai ser diretamente proporcional ao tamanho da célula. Do inglês, seria a luz dispersada, recebe o nome de forward scatter, a luz que passa através da célula, vamos dizer assim. O que é diretamente proporcional ao tamanho celular. Galera do Instagram, tô lá no YouTube, clica no link da bio, tá bom? E essa luz que é refratada, ela é diretamente proporcional à complexidade interna da célula. E aí vai depender se a célula tem ou não tem grânulo, se tem ou não tem bastonete de Auer, se tem ou não tem núcleo segmentado, núcleo redondo, núcleo em formato de rim. Tudo isso vai determinar a complexidade interna da célula. Quanto mais complexa é a célula, maior é a quantidade de luz refratada. Isso o aparelho quantifica. Bom, falando um pouco sobre o tamanho celular. Nós temos aqui um exemplo de uma célula que está passando pelo aquele campo magnético,
tá? E essa luz aqui que vai incidir nessa célula. A luz vai ser refratada, ok? E eu falei para vocês que essa quantidade de luz que passa por cima e passa por baixo da célula, ela é diretamente proporcional ao tamanho celular. E essa sombra que essa célula gera, ela é quantificada e detectada pelo aparelho. Então imagina, pessoal, uma célula pequena que acabou de atravessar o campo magnético gerado pelaquele feixe de luz. Se é uma célula pequena, ela vai ficar nesse ponto aqui do gráfico. Tá? Então aqui nesse gráfico eu tenho no eixo Y, contagem de células, no eixo X, o tamanho de célula. Quanto mais para a esquerda, menor é a célula. Olha para essa célula aqui, tá, pessoal? Foca aqui, ó. Se essa célula for um pouco maior, e ela atravessou o mesmo campo magnético, o aparelho vai interpretar como uma maior perturbação desse campo magnético. Então, ela automaticamente vai ser plotada um pouco mais à direita. Se essa célula for maior ainda, mais à direita. Tá certo? Então, esse é o conceito. Se eu faço isso 3 vezes, eu tenho 3 pontos nesse gráfico. Se eu faço isso 30 vezes, eu tenho 30 pontos nesse gráfico. Se eu faço isso 10.000 vezes, eu gero um gráfico do tipo histograma, onde no Y eu tenho contagem celular e no X, tamanho de célula. Ok? No que diz respeito à complexidade interna da célula, isso vai ser diretamente proporcional à quantidade de grânulos, se tem ou se não tem grânulos no citoplasma, se esse blasto leucêmico tem ou não tem bastonete de Auer, se o núcleo ele é arredondado, se existe uma alta relação núcleo-citoplasma, várias características morfológicas que a gente já sabe interpretar utilizando o olho humano. Mas o aparelho não tem olho, o aparelho tem um feixe de luz. E ele vai interpretar a complexidade interna da célula pela quantidade de luz dispersada por essa célula. Quanto mais complexa a célula, maior vai ser a quantidade de luz dispersada pelo aparelho, pela célula e quantificada pelo aparelho. Beleza? Eu posso afirmar para vocês, com certeza, que a população verde, então aqui nesse gráfico a interpretação dele é eixo Y, contagem de células, eixo X, complexidade de célula, tá certo? No inglês, vem o termo side-scatter, que nada mais é do que a luz que é dispersada para os lados, tá? Então eu posso afirmar para vocês que essa população verde, ela é menos complexa do que a população vermelha, porque está mais próximo do zero. E posso afirmar também para vocês que a população mais complexa que tem aqui dessas três é essa população azul. Beleza? Até aí não tem dificuldade na interpretação dos gráficos. Um gráfico vai determinar o tamanho e um segundo gráfico a complexidade. Quanto mais distante do zero, maior e mais complexa é a célula. Beleza. Vamos complicar um pouco. Tá muito fácil. Eu vou pegar esse gráfico aqui que vocês estão vendo, esse gráfico aqui, ó, e vou deitar ele para a esquerda. E depois eu vou virar ele de frente para vocês. Virei aqui, tá? Quando vocês veem esse gráfico de cima, é essa a visão que vocês têm. Então eu posso afirmar para vocês que a população azul é uma população mais complexa do que a vermelha, que é uma população mais complexa do que a verde. Consigo distinguir visualmente 3 populações de células de forma muito clara, ok? Se eu somo complexidade versus tamanho, eu tenho um gráfico parecido com esse daqui. Esse gráfico eu coloquei de propósito, é uma amostra que foi passada no citômetro de fluxo de um sangue periférico do indivíduo sadio, certo? E aqui a gente consegue visualizar 3 populações distintas. Essa população aqui, que é representada pelos granulócitos, neutrófilo, eosinófilo e basófilo. Essa população aqui mais densa, que é representada pelos linfócitos. E essa galerosazinha aqui, ó, que pode representar os monócitos. Por quê? Pessoal, esse gráfico aqui, ó, é complexidade no eixo Y e tamanho no eixo X. Carlos Eduardo está perguntando como os linfócitos atípicos apareceriam no gráfico dot plot. Carlos, já já eu chego aí, tá? Então, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que entender sobre a interpretação desse gráfico é o seguinte: no eixo Y, quanto mais para cima a célula tiver, maior ela será. No eixo X, quanto mais para a direita ela estiver, mais complexa ela será. Vamos focar no linfócito. Linfócito.
O linfócito, pessoal, a gente sabe que é uma célula pequena, é uma célula que quase não tem citoplasma, é uma célula que tem um núcleo circular e bem delimitado. Consequentemente, é uma célula pouco complexa. A gente sabe disso. Além disso, se a gente comparar um linfócito com um monócito, por exemplo, o linfócito é uma célula pequena. Então, o linfócito é uma célula pouco complexa e pequena. Lá no nosso gráfico, quanto mais próximo do zero, menor é a célula e menos complexa ela é. Então, isso daqui seria linfócito. Por outro lado, os granulócitos, eosinófilo, neutrófilo e basófilo. Primeiro de tudo, são polimorfonucleares, já tem complexidade maior do que o linfócito pelo fato do núcleo dessas células serem polimórficos. Segundo, essas células apresentam grânulos, e esses grânulos aumentam, sim, a complexidade interna da célula. Então, é uma célula que tem uma complexidade maior do que o linfócito, e, naturalmente, são células maiores. Ou seja, elas, se é maior do que o linfócito está aqui embaixo. Se o neutrófilo, neutrófilo, eosinófilo e basófilo é maior do que o linfócito, ela tem que estar em cima do linfócito. Tá aqui em cima. Se elas são mais complexas, elas precisam estar à direita do linfócito. A mesma coisa se aplica para os monócitos, só que os monócitos são células mais espalhadas. Consequentemente, o tamanho celular é maior do que o linfócito, mas se nós levarmos em consideração o volume, é uma célula que tem um baixo volume, porque embora o monócito seja mais espalhado, é uma célula fina. Enquanto que o eosinófilo, ele é mais robusto, ele é mais denso, ele é mais compacto. Por isso que o eosinófilo fica aqui em cima e o monócito aqui embaixo, em termos de complexidade, e em termos de tamanho, está mais ou menos no mesmo nível. O monócito é um pouco mais complexo do que essas células por conta da sua vacuolização citoplasmática. Respondendo agora a pergunta de Carlos Eduardo, ele perguntou: como os linfócitos atípicos apareceriam num gráfico dot plot, num gráfico de pontos igual a esse aqui? Carlos, eu não sei se você já foi aluno nosso, e eu não sei se, não estou recordando agora, se você já fez algum curso, mas no nosso curso de interpretação do hemograma, eu falo uma coisa que eu vou até transformar em slide isso que eu falo, tá? O olho humano, ele identifica cores. Então, quando você vê na lâmina um linfócito atípico do lado de um monócito, você tem como diferenciar principalmente pela basofilia citoplasmática. Tá me acompanhando, né? O aparelho, ele não enxerga cores, ele vê tudo em preto e branco. Então, imagina essa célula aqui, ó, o monócito. Imagina o monócito sendo um linfócito atípico. É uma célula grande, é uma célula que tem uma relação núcleo-citoplasma intermediária, um núcleo sem forma definida, só que o linfócito atípico ele é azul intenso, ele é muito basofílico, enquanto que o citoplasma do monócito ele é azul acinzentado. Para o aparelho, essas células vão ser iguais, porque a única coisa que diferencia um monócito de um linfócito atípico é a coloração. Só que o aparelho enxerga tudo em preto e branco, então ele vai interpretar um monócito, um linfócito atípico, como sendo um monócito. E é por isso que eu digo lá no nosso curso de interpretação do hemograma, pessoal, sempre desconfiem de monocitoses no hemograma, porque o aparelho ele vai quantificar essas células que se parecem com o monócito aqui, ó. Então, respondendo a tua pergunta, um linfócito atípico, dependendo do tipo de linfócito atípico, é claro, não é? Se for um linfócito atípico grande, hiperbasofílico, que pareça com o monócito, mas, assim, um linfócito atípico da mononucleose infecciosa, tá certo? É muito provável que o aparelho jogue essas células nessa população aqui. Então, você vai ter uma monocitose. Então, sempre, fica a dica, sempre desconfiem de monocitose, porque pode ser uma atipia linfocitária ou, na pior das hipóteses, uma leucemia aguda. Porque isso daqui, o aparelho também pode confundir isso daqui como blastos. Certo?
Aproveitando aqui a embalagem. Tá pagando hemata agora. Beleza, então... então tu já ouviu falar isso, inferno. Eu falando de novo. A mesma coisa acontece com... Peraí, deixa eu só tirar aqui. A mesma coisa acontece com os blastos, João. Deixa eu só organizar aqui o Instagram. Peraí. A mesma coisa acontece com o blasto, entendeu? Então o aparelho ele pode confundir uma célula grande, uma célula com uma relação núcleo-citoplasma intermediária, com um monócito. Ele não sabe que é blasto. Alguns aparelhos mais modernos, alguns aparelhos mais sofisticados, eles soltam flag. E esse flag, ele já tem uma sensibilidade maior, e eles conseguem detectar, dependendo da metodologia que eles utilizem, diferenças sutis entre blastos e monócitos, blastos e linfócitos atípicos. Mas, via de regra, para a grande maioria dos aparelhos, sempre desconfiem de monocitoses. Professor, mas uma monocitose não pode ser reacional, não? Véi, é muito raro. As principais causas de monocitose são leucemia mielomonocítica crônica, que é uma doença crônica e rara, ou o aparelho confundiu essa monocitose. O indivíduo tem uma atipia e chamou de monocitose, ou, na pior das hipóteses, ele tem uma leucemia aguda e o aparelho confundiu com monocitose. Então, sempre desconfiem de uma monocitose. Beleza? Entendendo a interpretação desse gráfico, a gente pode agora pensar num gráfico de leucemia. A diferença desse gráfico aqui que eu mostrei para vocês para esse é que no primeiro gráfico, complexidade está no Y e tamanho está no X. Mudou, mas a interpretação é a mesma. Tamanho agora está no Y, complexidade está no X. Eu sei, porque eu vi a lâmina desse paciente, que os blastos eles são representados por essa população aqui, ó. Então, 92% das células, isso quando você está analisando no citômetro de fluxo, você precisa dar essa informação para o aparelho. Aparelho, eu quero que você analise somente essa população. Por quê? Pessoal, o aparelho ele é ajustado para aspirar 100 mil células. Se eu tenho 100 mil células leucêmicas, o meu resultado vai ser altamente específico. Mas se eu tenho, no meio das células leucêmicas, hemácias, ele vai aspirar célula leucêmica com hemácia. Ou seja, ao invés de aspirar 100 mil células leucêmicas, ele aspirou 50 mil células leucêmicas e 50 mil hemácias. A minha especificidade diminuiu. Então, eu tenho que informar para o aparelho. Citômetro, eu quero que você aspire somente a população delimitada em azul. População delimitada em verde, população delimitada em vermelho, não me interessa. Por que não me interessa? Porque antes de colocar a amostra no aparelho, num citômetro de fluxo, eu analiso a lâmina. Então, eu já vi o tamanho do blasto, eu já sei que esse blasto ele é grande, ele tem uma complexidade intermediária para baixa, ele tem muito blasto, então eu já tenho algumas dicas. Eu não vou colocar também essa amostra na cega no citômetro. Márcio Tarcísio pergunta, professor, existe alguma inclusão ou condição que... Hein, menino? Alguma inclusão ou condição que possa confundir o equipamento? Exatamente essa, Márcio, que eu acabei de falar para vocês. Se você coloca, por exemplo, uma amostra contaminada com hemácias do sangue periférico no aparelho, o aparelho vai chupar tudo. Está em suspensão, o citômetro aspira. Entendeu? Só que o meu interesse é no blasto leucêmico. Eu não quero avaliar a hemácia, eu não quero estudar a hemácia. Só que essas hemácias são contadas como evento. E o aparelho foi ajustado para aspirar 100 mil eventos. E o que acontece quando ele aspira 100 mil eventos? Ele para. Aspirei 100 mil eventos, cumpri o meu trabalho. Então, quanto menos impureza tiver na sua amostra, mais específico vai ser o seu exame. Quanto menos hemácia tiver no seu tubo, mais células leucêmicas o aparelho vai aspirar. E maior vai ser a sensibilidade. E maior vai ser a especificidade. Beleza? Então, eu olhei a lâmina e identifiquei que o blasto leucêmico ele está aqui. Aí eu vou no citômetro. Citômetro, analisa essa população de célula aqui. Despreza a célula vermelha e despreza a célula verde. A célula verde, essas células aqui, pessoal, galerinha de biomedicina, para segunda prova? Para a primeira prova teórica, viu? Essa população de células aqui, é representada por restos celulares.
célula estourada, núcleo de eritroblasto, tudo fica aqui, tá? Então, tudo que é menor do que um linfócito, e aí você vai ter que lembrar na morfologia, vai ficar à esquerda do linfócito. Beleza, quando o aparelho aspira, ele vai aspirar esses eventos, ele vai quantificar esses eventos e vai traduzir tudo isso para mim em tabelas e gráficos. Quem traduz isso? O computador, a parte eletrônica do aparelho. A parte eletrônica ela é responsável por converter sinais ópticos de luz, refração de luz, difração de luz, emissão de luz. Quem faz isso é o aparelho. Maravilha. Só que aí vem a parte óptica, que é a parte cara do citômetro de fluxo. Um citômetro de fluxo, hoje, ele gira em torno dos seus 300 mil reais. Tá? Com o aumento do dólar, deve ter aumentado isso também. É carinho. E o que faz com que ele seja caro é essa parte óptica aqui, e eu preciso que vocês prestem atenção. Essa parte óptica, ela é responsável por gerar e coletar luz. Beleza. A gente sabe que a luz branca, ela é uma composição de vários espectros de luz. E o aparelho, ele tem que detectar esses espectros. O citômetro de fluxo, ele vai apresentar alguns detectores, FL1, FL2, FL3, FL4. Quanto mais moderno o aparelho, quanto mais caro o aparelho, mais FLs ele vai ter. Mais canais de leitura de comprimentos de ondas específicos ele vai ter. Então, o FL1, ele só vai quantificar comprimentos de onda que tem luz, que tem comprimentos de onda de 530 nanômetros. 530 nanômetros, só quem tem esse comprimento de onda é a luz verde. Enquanto que 585 nanômetros, só quem tem esse comprimento de onda é a luz amarela. Amarela ou alaranjada. E assim sucessivamente. Quem é que emite luz verde? Aí nós temos fluoróforos, que são conjugados com anticorpos. Esses anticorpos se ligam na célula e esses fluoróforos emitem luz. Tá? Aqui estão os mais utilizados. FITS, que nada mais é do que o isotiocianato de fluoresceína. PE, que é a ficoeritrina. Percipi, complexo pirimidina, clorofil, proteína. APC, aloficocianina. Esses fluoróforos aqui, eles são responsáveis por emitir cores. Essas cores serão captadas pelos seus respectivos detectores, né? Porque cada uma delas tem um comprimento de onda. E quando eu disse que esses fluoróforos, eles são conjugados a anticorpos, assim, então, e quanto mais complexo o citômetro de fluxo, maior a quantidade de lasers, tá? Então eu posso ter um laser que vai emitir um comprimento de onda de 480 nanômetros, que vai conseguir excitar os fluoróforos FITS, PE, PSI5, PSI7, Texas Red, etc. Se eu tenho um citômetro mais caro com um segundo laser, que eles se convergem, eles se atravessam, esse segundo laser tem um comprimento de onda de 640 nanômetros, que vai excitar uma segunda classe de fluoróforos, e assim sucessivamente. E como é que esse fluoróforo ele funciona? É isso daqui. Ó. Eu tenho um anticorpo, tá? Essa extremidade variável aqui, ela é específica para o blasto leucêmico. Então, se eu quero estudar um blasto de origem, se a minha suspeita é que aquela leucemia seja uma leucemia de origem mieloide, eu vou colocar um anticorpo que é de origem mieloide. Se esse anticorpo se ligar na célula, ele vai ficar grudado. Reação antígeno-anticorpo. Vocês sabem disso. Quando o anticorpo fica grudado na célula e essa célula passa pelo aparelho, a gente lembra que essa célula obrigatoriamente tem que passar pelaquele feixe de luz. E esse feixe de luz vai excitar esse fluoróforo aqui. Ó. Quando esse fluoróforo ele é excitado, ele vai emitir luz. E essa luz é que vai ser quantificada pelo aparelho. Ou seja, se aquele anticorpo ele é um anticorpo de origem mieloide, se ligou na célula, e quando essa célula, junto com o anticorpo, foi excitada por esse feixe de luz, essa emissão de luz vai detectar uma positividade por essa célula, que vai ser traduzido em gráficos ou tabelas, me dando o percentual de células mieloides que eu tenho no aparelho. No aparelho não, na amostra. Vê que lindo que fica, como fica fácil de você fazer um diagnóstico de uma leucemia aguda, mieloide ou linfóide. Instagram, estamos no YouTube. Clica no link da bio. Eu vou melhorar esse exemplo, viu, pessoal? Ó,
Temos um citômetro de fluxo imaginário, tá bom? Então aqui nós temos o nosso laser. Aqui nós temos o local onde a amostra vai ser inserida. E aqui nós temos vários detectores. FSC, que vai medir o tamanho da célula, SSC, que vai determinar a complexidade da célula, FL1, FL2 e FL3. Cada detector responsável por um comprimento de onda específico. Vamos colocar uma amostra que foi incubada com 2 anticorpos. Um anticorpo de cor verde, com fluoróforo verde, e um anticorpo de cor vermelha. Maravilha. Quando essa célula é inserida no aparelho, ela obrigatoriamente tem que passar por aquele feixe de luz. Esse feixe de luz primeira coisa que ele vai fazer vai ser gerar uma sombra. E essa sombra é diretamente proporcional ao tamanho da célula. Avaliei o tamanho da célula. FSC. Essa célula, ela também vai espalhar luz, dependendo da sua complexidade interna. SSC, complexidade. Então, numa mesma tacada, eu avaliei tamanho e complexidade. Já sei se a célula é pequena, pouco complexa, grande, muito complexa, tamanho intermediário, com alta complexidade. As combinações são inúmeras, tá certo? Somente passando pelo feixe de luz. Maravilha. E no mesmo momento também está contando a célula, porque ela está perturbando o campo magnético. Só que essa célula ela foi incubada com 2 anticorpos, um verde e um vermelho, como está representado aqui na figura. Se foi incubada com anticorpo e o anticorpo se ligou nessa célula, quer dizer que essa célula tem antígeno para esse anticorpo. Quando essa célula passar pelo laser, esse antígeno, esse anticorpo que está conjugado com o fluoróforo, vai emitir luz. No caso do anticorpo verde, vai emitir uma cor verde, que vai ser detectada pelo FL1, pelo leitor de comprimento de onda FL1, e o comprimento de cor vermelha, ou seja, positivo para FL1, e o anticorpo de cor vermelha vai emitir uma cor vermelha, que vai ser detectado pelo detector FL2, tá certo? O FL3, ele ficou desligado. Não houve anticorpo que ativasse, que emitisse luz para que o FL3 fosse ligado. Consequentemente, o antígeno que eu coloquei nessa amostra que não se ligou foi negativo para o FL3. O anticorpo, na verdade, desculpe. Tá certo? E aí a gente começa a entender como o aparelho funciona e agora a gente vai entrar em como interpretar os gráficos. A gente já viu o gráfico, tamanho e complexidade. Esse gráfico aqui, ele é um gráfico FL1 por FL2. Para os preguiçosos, sempre, quadrante inferior esquerdo é o duplo negativo. Quadrante superior direito, duplo positivo. Tá certo? Se souber disso, já sabe de 50% do gráfico. Mas entendam que quanto mais para cima, quanto mais distante do zero, maior é a positividade para o marcador FL1. Quanto mais para a direita, quanto mais distante do zero, só que agora no eixo horizontal, maior é a positividade para o marcador 2, do FL2. Tá certo? Ou seja, no quadrante superior esquerdo, eu tenho uma positividade para o FL1 e negatividade para o FL2. Qualquer coisa que esteja à esquerda desse cutoff aqui, ó, desse ponto de corte, vai ser negativo para FL2. Negativo para FL2, negativo para FL2. Da mesma forma que qualquer coisa que esteja acima dessa linha horizontal aqui, vai ser positivo para o marcador M1 e abaixo, negativo para o marcador M2. Dando um exemplo para vocês. Eu digo, isso vai cair na prova, viu, galera de Yamato? Eu digo para vocês que o marcador CD41, ele é um marcador de linhagem plaquetária. E digo também que o CD33, ele é um marcador mieloide. Tá certo? E aí nós vamos para esse gráfico aqui.
tá? Para os preguiçosos que sabem que o quadrante superior direito é o duplo positivo, vocês já sabem que essa população de célula aqui, que é onde as células se encontram, porque foram positivas para o CD41 e para o CD33, ela é positiva para o CD41 e para o CD33. Ou seja, CD33, marcador mieloide, é uma leucemia mieloide aguda, CD41 é um marcador de plaqueta, então é uma leucemia mieloide aguda do tipo M7. Para quem não viu leucemia ainda, a galera de exames hematológicos, não se preocupe que a gente vai explicar isso com calma, tá? Mas para você que já viu, a interpretação dessa população de células aqui, porque eu informei para o meu citômetro, eu quero estudar essa galera aqui, que representa 94% da minha população. Eu afirmo com certeza que é uma célula mieloide do tipo M7. Tá certo? Então, quanto mais para a direita vai ser positivo para o marcador CD33, ó, percebam que essa população aqui está à direita do cutoff. Então, é positivo para CD33. E quanto mais para cima, positivo para o marcador CD41. Perceba que essa população aqui está acima do cutoff. Positivo para o CD41. Então, é assim que se interpreta gráficos de citometria de fluxo. Tá? Novamente, quanto mais distante do zero para cima, positivo para o marcador que está no eixo Y. Quanto mais distante do zero para a direita, positivo para o marcador que está no eixo X. Chega um momento que você vai ter positividade tanto para o eixo X, para o Y, quanto para o eixo X. Entendeu? E aí você vai ter essa definição aqui. Mina está perguntando se CD41 é plaquetária. Mina. CD41 é um marcador de linhagem plaquetária. Tá certo? Se você está assistindo essa aula no Instagram, você está marcando bobeira. Viu? Clica no link da bio e vai para o YouTube, que lá tem slide. Aqui não tem, não. Que mais? Danilo, clica no link da bio. Estamos no YouTube. Vai para lá. Maravilha. Eu trouxe para vocês aqui esse estudo, que foi um estudo verídico, real, né, que eu realizei enquanto eu estava fazendo o nosso doutorado lá em Ribeirão Preto, que é representativo de uma amostra de um paciente que chegou para diagnóstico de leucemia aguda. Nós avaliamos a lâmina. Quem entende um pouco mais de morfologia já sabia o que era, mas independente se você sabe ou se não sabe morfologia, se você... eu sei o que é. Não interessa. Aqui não tem espaço para arrogância. Vamos na certeza. Cadê o número? Cadê o documento? Sem documento não me interessa. A gente encaminhou esse material para citometria de fluxo, tá? E a citometria de fluxo, eu sabia que era um blasto grande, com uma complexidade intermediária. Né? Galera do Instagram, clica no link da bio. Nós estamos lá no YouTube. Vamos para lá. Eu sabia que era um blasto grande com uma complexidade intermediária. Então, eu informei para o citômetro. Citômetro, eu quero estudar essa população aqui. Professor, e essa populaçãozinha aqui? Não me interessa, é linfócito. Eu não quero estudar linfócito. E essa galera aqui de cima? Também não me interessa. Ele também tem neutrófilo, tem umas células esquisitas. Eu quero estudar isso daqui. Porque eu vi na lâmina que a maioria dos blastos tinha uma característica de tamanho alto, eram células grandes, com uma complexidade interna intermediária. Beleza? Beleza. Bom, quando a gente analisou os gráficos, tá? Nós encontramos que essa célula foi positiva para o CD13, negativa para o HLA-DR. Já eu falo o que cada marcador desse quer dizer. Negativa para o HLA-DR, ó. HLA-DR está no X e ele está na esquerda. Então é negativo. Beleza? Negativo para o CD34 e para o CD15. Positivo para o CD33. E metade da população foi positiva para a CD117. Lara pergunta, Lara Cis, fala, boy. Professor, fala um pouquinho da importância da citometria na detecção de doença residual mínima. Vou falar, Lara, só um minutinho. Esse perfil imunofenotípico, o CD13 e o CD33 são dois marcadores mieloides. Então, se foi positivo para marcador mieloide, eu já sei que eu estou diante de uma LMA. O HLA-DR e o CD34 são marcadores de
imaturidade celular. Então, são células que foi negativa para esses marcadores. Isso não quer dizer que esses blastos sejam blastos maduros. Porque o CD34, eu faço um paralelo, eu faço uma analogia. O CD34 eu comparo a um recém-nascido. HLA-DR a uma criança de 1 ano. E o CD117 a uma criança de 3 anos. São 3 coisas pequenas, 3 coisas imaturas, 3 coisas que precisam de cuidados. Só que uma criança de 3 anos, que é o CD117, é visualmente diferente de um recém-nascido, que é visualmente diferente de uma criança de 1 ano. Então, embora a leucemia ela seja causada por um acúmulo de células imaturas na medula óssea, existem graus diferentes de maturidade. Cuidado com isso, tá? Nesse caso aqui foi positivo para o marcador CD117, que ele é positivo quando a célula chega no estágio de promielócito. Então, se eu sei que é uma leucemia mieloide aguda, com positividade para marcadores CD117 que são expressos no estágio de promielócito, é muito provável que eu esteja diante de uma leucemia promielocítica aguda ou LMA-M3. Lara perguntou aqui para falar um pouquinho da citometria de fluxo na doença residual mínima. Pessoal, isso é interessante, por quê? Quando você tem uma leucemia aguda, mieloide ou linfóide, invariavelmente você deve ser tratado. Tá certo? Vamos imaginar o seguinte cenário. Você tem um indivíduo, tem uma LMA, e ele inicia o tratamento de uma LMA e tem uma ótima resposta ao tratamento. Ele entra em remissão hematológica. A gente sabe que a leucemia mieloide aguda e a linfóide aguda são caracterizados por um aumento de 20% de blastos na medula óssea ou sangue periférico. Isso a gente já sabe, certo? No mínimo 20%. Quando eu digo que o indivíduo faz uma quimioterapia e entra em remissão hematológica, eu estou afirmando que esse número de blastos caiu para menos de 5%, que é considerado normal, tá certo? Só que isso não exclui o fato de, dentro desses 5% de blastos normais, terem um blasto leucêmico. Isso é doença residual mínima. A citometria de fluxo é uma ferramenta utilizada para a detecção de doença residual mínima, porque ela tem uma certa sensibilidade para detectar, para captar esse blasto leucêmico no meio de um monte de blastos normais. É como se você estivesse procurando um traficante na ladeira de Olinda. Entendeu? Embora tenha muita gente decente, tenha muita gente que não se envolve com tráfico de drogas, sempre tem um ali no meio que está envolvido com tráfico de droga. Como é que você vai diferenciar se ele é igual a você? Se ele se veste igual a você? Se ele se penteia igual a você? Como é que você vai diferenciar esse cara? A citometria de fluxo tem esse poder, embora não seja uma técnica tão sensível. Tá? Então, quando se fala em estudo de doença residual pela citometria de fluxo, você tem o poder, Lara, de detectar uma célula leucêmica no meio de 100 mil células. Enquanto que a biologia molecular, dependendo do marcador molecular que você use, tem o poder 10 vezes maior. Você detecta uma célula leucêmica no meio de 1 milhão de células. Ah, e por que não usa biologia molecular para todas as leucemias? Porque nem todas as leucemias têm marcadores moleculares. Só por isso. Tá? João pergunta, se possível, comenta sobre a importância da citometria de fluxo para o diagnóstico do HPN. João, isso foge um pouco da temática da aula, mas sim a gente consegue também detectar, fazer estudo da hemoglobinúria paroxística noturna pela citometria de fluxo. Muda um pouco os parâmetros, porque na HPN você não vai avaliar o leucócito, você vai avaliar a hemácia. Consequentemente, você tem que mudar esses gráficos aqui, ó, para log de SSC e log de FSC, porque o tamanho da hemácia é diferente do tamanho de um blasto leucêmico e o aparelho pode literalmente espremer as células nesse cantinho aqui, porque são pequenas e pouco complexas. O hemácia não tem complexidade nenhuma, entendeu? Mas sim você consegue fazer isso, você consegue... Valeu, Everett, obrigado pela presença. Você consegue ter o poder de fazer isso, tá certo? Bom, pessoal, então em resumo,
A citometria de fluxo ela vai avaliar tamanho, complexidade. E se a célula estiver conjugada a um anticorpo, estiver ligada a um anticorpo, que é conjugado a um fluoróforo, ainda vai emitir luz. E dependendo da interpretação, dependendo da apresentação desse gráfico de pontos, do gráfico FSC por SSC e do gráfico de marcação, você tem como afirmar se a leucemia é mieloide, é linfóide, é importante. Não se faz citometria de fluxo para leucemia mieloide crônica. Por quê? Porque na leucemia mieloide crônica eu estou vendo que existe diferenciação das células. Eu só faço quando eu tenho dúvida se um blasto é de origem mieloide ou um blasto é de origem linfóide. Na LMC não faz sentido fazer, porque eu consigo diferenciar utilizando a visão de uma forma bem satisfatória. Entendeu? À medida que as células vão amadurecendo, elas vão deixando de expressar alguns marcadores. Isso acontece normalmente em uma medula de indivíduo sadio. E é importante que vocês saibam que o material para ser coletado e encaminhado para o laboratório de citometria de fluxo tem que ser feito no tubinho com EDTA, tubo padrão de hematologia, tá certo? Se nós pudéssemos traçar um paralelo entre classificação FAB, classificação morfológica e alguns marcadores imunofenotípicos. Beijo, Luciana, tudo bom? Quantos dias para liberar um laudo de citometria de fluxo? Luciana, é feito no mesmo dia, tá? É claro, vai depender da rotina do laboratório, do número de amostras, mas uma análise de citometria de fluxo demora 20 minutos, entendeu? Análise, tá? Mas tem a marcação, que aí vai a mais 15, tem um FICOL, que é meia hora, demora aí mais ou menos para liberar um laudo. Se eu tiver uma amostra no dia, isso é importante, umas 3 horas para liberar e analisar correto, tá certo? Não demora muito não. Então, pessoal, se nós pudéssemos traçar um paralelo entre achados morfológicos e alguns marcadores imunofenotípicos, a gente poderia achar alguma associação com a morfologia. Por exemplo, marcadores de linhagem. CD13 e 33, como nós já falamos, ele é expresso em toda a leucemia mieloide aguda, por isso que é mieloide, entendeu? Marcadores de imaturidade, aqui eu citei o CD34, que isso aqui é positivo nas primeiras, nos primeiros M's da classificação FAB, e o DTT também, que é um marcador de imaturidade. E ainda marcadores específicos de linhagem. CD41 só vai ser positivo na leucemia mieloide aguda M7, e o CD e a glicoforina A, que só vai ser positivo na leucemia mieloide aguda do tipo M6. Luciana está perguntando se tem curso voltado para citometria. Luciana, eu vou dizer para você que isso foi uma briga enorme que eu tive que enfrentar ainda na época de doutorado, porque não existia. Eu fui achar um curso de citometria de fluxo para eu fazer no Adolf Lutz, em São Paulo. Na época eu morava em Ribeirão Preto, então para mim ficou fácil. Mas eu não tenho conhecimento de outra instituição que ofereça curso de citometria de fluxo. Tá? As pessoas que aprenderam citometria de fluxo foram aquelas pessoas que meteram as caras e aprenderam e mexendo e vamos embora. Mas um curso que pegue você pela mão, lhe ensine o ABC do coisa, não existe. Entendeu? Infelizmente. Eita, pessoal! Ui! Cansei. 1 hora de conversa. Obrigado pela presença. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha respondido de forma satisfatória as perguntas de vocês, tá? Já vou deixar um suspense aqui, tá? Quinta-feira que vem vai ter uma novidade, vai ter uma surpresa na nossa live. E eu queria convidar vocês a participar. E eu acredito que é isso. Se vocês estão aqui até agora, obrigado, tá? Essa live não vai ficar gravada. Eu falei isso antes, tá bom? Então, quem aproveitou, aproveitou. Quem não aproveitou, perdeu. E isso só aconteceu porque vocês pediram. Vocês fizeram perguntas mal-assombradas aqui no Instagram e eu tive que utilizar recursos para poder mostrar para vocês. Porque na nossa conversa de quinta-feira aqui, eu não ia ter condições de dar esses exemplos para vocês. Tá joia? Povo, grande obrigado
Grande abraço para todos vocês e até quinta-feira que vem. Valeu, um abraço.